Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar a aula do 8º ano, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre educação postural. E antes da gente iniciar essa aula, eu quero que você pare o que você está fazendo e olhe como está a sua postura agora, assistindo às nossas aulas, né? Será que ela é uma postura correta? Será que é saudável você estar sentado ou posicionado dessa forma? Então vai ficar essa reflexão aí, porque eu não sei como vocês estão aí, mas eu quero que vocês avaliem depois dessa nossa aula de hoje. E a gente vai ver quais são as nossas posturas que a gente tem que ter, é saudável, a nossa coluna ela pode adoecer, então é isso que a gente vai falar hoje. A educação postural, né? A gente está vendo essas imagens e a gente pode já ter uma noção do que é certo, o que é errado. Será que esse menino aí com o computador está de uma forma correta, é saudável? Será que ele vai sentir dores? E já nessas outras imagens dá para vocês avaliarem, né, o que é certo, o que é errado. Aquela menininha ele está sentindo umas dores, aquela senhora ali que está com a má postura, será que ela também sente dores? Será que isso vai afetar posteriormente? E a gente vai ver sobre isso, né? E a gente vai ver antes uma curiosidade, né? Qual que é essa curiosidade? Você sabia que de cada 10 pessoas no mundo, 7 a 8 têm ou tiveram dores nas costas? Então fica aí esse questionamento, né? Será que você sabia disso? E qual é a principal causa, né, dessas pessoas terem essas dores na coluna, né? Então, uma das principais causas é a má postura, né? Como é que é a má postura? Vamos ver aqui nessas imagens. Tem essas duas crianças que estão sentadas aí. Será que é uma postura adequada? Será que é assim que você está vendo nas nossas aulas hoje? Então, a gente pode ver essa evolução também, né? Desde a época da evolução, que algumas pessoas falam que vieram dos macacos, né? Foi essa evolução e hoje a gente está com uma postura bem similar ao que a gente era, por exemplo, nessa primeira parte da evolução, né? Quando a gente usa o computador. Então a gente pode ver que a má postura é uma das principais causas das dores nas costas, né? Na coluna. E aí a gente pode ver sobre os hábitos posturais inadequados, né? Sentar, andar, deitar ou carregar pesos em posições que forcem as estruturas musculoesqueléticas, né? Então não quer dizer que os hábitos posturais inadequados eles estejam apenas relacionados ao fato de você sentar inadequadamente. Então você andar tem uma forma certa para você andar, para você dormir, para você se deitar no caso, né? Para você carregar coisas pesadas, até mesmo a sua mochila de ir para a escola, tem esses hábitos inadequados, né? A gente vai ver sobre isso, né, nos próximos slides. E a gente vai fazer uma outra observação, né? Desde pequenos, nós adquirimos vícios posturais, né? Que deixam marcas para a vida inteira. Então, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Então quer dizer que se desde criança eu sento de uma forma inadequada, isso quer dizer que eu posso sim, claro, melhorar posturalmente, né? Não ter aquele vício, mas que na maioria das vezes aqueles vícios que você tinha quando criança, você pode levar para a sua vida na sua adolescência ou na vida adulta, né? Que pode ocasionar, assim, claro, várias lesões, inflamações e muitas outras coisas. Que pode ocasionar a diminuição de movimentos do nosso corpo, né? Então a gente pode ver esses movimentos, por exemplo, aí o jogador que está fazendo aí vários movimentos, algumas pessoas não conseguem fazer esse movimento ou fazer outros movimentos por má postura, né? Ou pode diminuir os movimentos do nosso corpo. Então, o que a gente pode entender desse slide, né? A gente pode entender que se eu tiver uma má postura, sempre estar com a coluna curva, ou se eu sempre estar sentado de uma forma ruim, às vezes, quando a gente tenta ficar de uma forma correta, a gente já não consegue, porque a gente sente muitas dores, né? E a gente pode ver também as alterações estruturais no nosso corpo.
Quando a gente vê essas duas imagens, a gente pode ver que, por exemplo, essa mulher aí, ela pode sim ter nascido com a má formação, mas também pode ter vindo de vícios posturais desde a infância, que podem ter ocasionado já essa alteração estrutural no corpo dela, né? Ou desse rapaz que a gente está vendo também. Então, antes da gente ver outras coisas, a gente pode ver que tudo que a gente alimenta como vício pode estar nos prejudicando posteriormente, né? Quando a gente, por exemplo, senta de uma maneira errada, se eu estou sentado na minha casa de uma maneira errada, eu vou querer fazer isso na minha escola também. Muitas das vezes, alguns de vocês, não digo que você, mas alguns dos seus colegas, chegam na escola, sentam de uma maneira mais despojada e colocam os pés em cima das carteiras. E a gente sempre tá falando, menino, senta direito, ajeita essa coluna. Por quê? Porque a gente tá tentando cuidar da sua saúde também, né? Saber distinguir uma postura corporal correta de uma incorreta pode fazer toda a diferença na sua saúde, né? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Que quando a gente sabe o que é correto, a gente vai tentando se policiar. As posturas incorretas contrariam o equilíbrio corporal e podem levar a uma doença que afeta a coluna, né? Uma das principais causas da incapacidade física. E nós temos o alinhamento da coluna vertebral, né? Quando vista de frente ou de costas, a coluna deve estar alinhada, né? Reta de ponta a ponta. Quando a gente vê essa imagem ao lado, né, do esqueleto, a gente fala que é uma maneira correta, mas também a gente não pode falar que quando a gente viu essa linha reta, a gente está vendo de frente ou de costa. Quando a gente vê lateralmente, a coluna ela já tem os seus desvios naturais, que eles têm que ser mantidos, e a gente vai ver sobre esses desvios, né? O alinhamento da coluna vertebral, né? Quando vista de perfil, a coluna apresenta curvaturas normais, né? Que permitem o bom equilíbrio entre as estruturas. Como eu acabei de falar para vocês, né? Nós temos as nossas curvaturas naturais. E aí vem um questionamento muito interessante, né? Mas a nossa coluna, ela pode ficar doente? E aí vocês reflitam um pouco sobre isso. Como que a nossa coluna pode ficar doente? Todo o nosso corpo, ele pode ficar doente, ele pode adoecer, né? E a nossa coluna não seria diferente. E a gente vai falar sobre algumas dessas doenças, né? Que acometem a nossa coluna, né? Vamos ver, né? A resposta pode sim, quando a nossa postura está com alguma deformidade. A boa postura corporal depende muito da nossa atenção quando estamos fazendo alguma atividade, né? Durante o dia, nós adotamos mais de 100 tipos diferentes de posturas. Dentre elas, mais de 90% são posturas inadequadas. Então, quando a gente vê em relação aos nossos desvios posturais, sobre quando a gente fala que a gente tem mais de 100 posturas durante o dia, realmente, a gente fala assim, nossa, é muito, não, mas não é. Por exemplo, eu estou aqui numa postura que talvez não esteja tão adequada, porque eu estava compensando mais o meu peso sobre uma perna, sobre outra. Se eu estiver reta assim, ó, eu ficar paradinha, vocês podem ver se os meus ombros estão alinhados. Se não estão, talvez eu já tenha um desvio postural. Então, a gente vai ver sobre esses desvios, né? Vamos observar agora como acontecem as deformidades da coluna e de que forma podemos preveni-la. Vamos ver esse vídeo agora.
Então é bem interessante, né, esse videozinho, que a gente pode ver o que a gente faz em casa e são coisas pequenas que a gente pode modificar para ter uma postura adequada, né, para não prejudicar a nossa saúde. E existem 3 alterações mais frequentes que deformam a nossa coluna, né, que é a lordose, cifose e escoliose, né. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas bem rapidamente, depois vocês retornem ao vídeo. Nós temos a cifose, né, que o aumento da curvatura normal da região torácica da coluna, né, as costas ficam curvadas para frente. Então a gente pode ver, né, nessa imagenzinha como seria uma coluna normal, saudável, e uma pessoa com cifose, né, que ela fica com essa curvatura que seria normal, ela fica bem mais acentuada, né, ocasionando dores na coluna também. Olha só essa criancinha, você pode ver que ela tá forçando bastante essa parte torácica dela, né, que ela pode, se ela mantiver essa postura, quando ela ficar adulta, ela já vai ter uma complicação. Nós temos a lordose, que é o aumento da curvatura normal já da região lombar da coluna, né? Quando a gente vê aí essa pessoa que ela está retilínea, já é uma postura correta, normal, que é uma curvatura normal da pessoa. Já quando ela tem a lordose, ela fica mais acentuada, né? Que não é normal, ela também pode ter muitas dores. E aí a gente pode ver que o aumento do peso corporal é um dos causadores da lordose, né? Como a gente pode ver, uma criança em sobrepeso, um adulto sobrepeso, ela acaba compensando na sua lombar, né? Além de usar mochila ou sentar-se na cadeira de forma errada, também favorece a lordose. E nós temos a escoliose, né, que é o desvio lateral da coluna. Levar a mochila em um dos ombros, por exemplo, faz com que o peso fique apenas de um lado, né? Isso leva ao inclinamento da coluna, causando escoliose. Portanto, uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos é um bem necessário para a saúde da coluna, né? E lembre-se, boa postura, mas boa alimentação, uma ótima qualidade de vida. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso material de hoje, nosso conteúdo de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem todo o acesso ao nosso material. E eu espero que tenha sido esclarecedor. Até a próxima aula!